Minha diretoria, Daniel Alves está preso na Espanha, o que é absolutamente lamentável, porque se trata de um dos maiores jogadores da história do futebol, o maior vencedor da história do futebol, né? Um jogador de seleção brasileira, um jogador que devia ter muito cuidado, né? E deve ter muito cuidado com a sua imagem, com tudo aquilo que ele representa. O Daniel Alves tem fãs do mundo inteiro e está preso lá na Espanha, acusado de uma agressão sexual. A gente não sabe exatamente o que aconteceu, o Daniel está sendo investigado e tal, a gente não tem, né, como chegar aqui e fazer o que a lacração faz, porque também não sou cuzão de chegar aqui e falar, vou manter a mesma linha que eu mantive com o Neymar, com o Robinho, com todos. Deixa investigar, quando investigar, sair o resultado, a gente opina. Agora, enquanto o cara está sendo acusado, eu não vou ficar nem defendendo o Daniel Alves e nem ficar espancando o Daniel Alves, porque, porra, acusado, irmão, eu posso acusar você do que você quiser, você pode me acusar do que você quiser, e, né, então, deixa a coisa rolar e tal, tem indícios, sim, de que tem alguma coisa errada aí, mas, porra, deixa a coisa rolar, porque realmente é um assunto muito, muito sério, entendeu? Você acusar alguém de estupro, porra, cara, eu acho que não tem nada mais sujo que uma pessoa possa fazer do que isso. Então é você botar o Daniel Alves no limbo dos seres humanos, sabe? Então, assim, deixa ele resolver lá o que tem que resolver com a justiça decidiu o que aconteceu, o que não aconteceu, e depois a gente fala. Porque ficar falando durante, cara, pô, tu corre risco de passar vergonha, como muita gente passou na época do Neymar, defendendo lá a menina, e como muita gente defendeu lá, falou, não, o Robinho jamais faria isso, e também se estrepou. Então, cara, eu vou falar a mesma coisa que eu falei nos todos os outros casos. Espera, deixa eu investigar, e depois a gente fala, tá? O que eu tenho para falar especificamente desse caso, que obviamente fica um tempo inteiro falando, Rick, você não vai falar do Daniel Alves, eu não tenho que falar do Daniel Alves, eu não tenho que falar do caso, acho que ninguém tem, tá? Eu acho que a gente tem que só noticiar o que está acontecendo, e eu, como não dou notícia, não é o meu caso, e ponto. Ninguém tem que tomar juízo de valor num caso dessa gravidade, que é um estupro, sem a gente ter as conclusões. O Daniel tá negando, a menina tá dizendo que sim, então assim, a gente não tem nenhum motivo para acreditar nem na menina, nem no Daniel com mais força do que esse ou aquele. Então deixa a justiça investigar com as provas, com os dados, com as câmeras, tudo que ela tem, e aí ela vai dizer se é isso ou não, e não a gente aqui que não tem nada na mão para ficar, né, taxando nem a menina de filha da puta e nem o Daniel de estuprador sem ter as devidas conclusões. O que eu não gosto nessa história é o rótulo o jogador de futebol. Porra, cara, isso aí me incomoda, sabe por quê, cara? O jogador de futebol, ele acha que ele tá acima do bem e do mal? Não é jogador de futebol, cara. Qualquer pessoa no mundo que tem muita fama e muito dinheiro, essa pessoa sabe que ela está acima do bem e do mal. Não é que ela acha. Ela está acima do bem e do mal. É isso que a sociedade dá para ela. Você tem uma condição realmente de passar por cima de quase tudo comprando. Então, todo mundo que está ao seu lado diz que você é foda, tudo que você quer você consegue pela sua influência, por relacionamento ou por dinheiro. Né? Quando você faz uma merda, alguém cobre para você, e essa é a sua vida. Né? Então, assim, não é porque é o jogador de futebol. O cantor é assim, o jogador da NBA é assim, o jogador da NFL é assim, o jogador qualquer pessoa famosa, o roqueiro e tal, todo mundo é assim, irmão. O cara, quando ele ganha um status junto de um dinheiro, isso só significa uma coisa. No final das contas, isso significa uma coisa: poder. Dinheiro é poder. Fama é poder. Status é poder. Conhecer gente é poder. Tudo quer dizer poder. Não tem nada, não existe nada abaixo do poder. O dinheiro leva ao poder, não é o poder que te leva ao dinheiro. Então, tudo que você tem à sua volta que te permite essa condição, te dá poder. E esse poder te coloca numa situação acima dos outros, porque poucas pessoas têm o poder nas mãos. Então você pode se mexer aqui e ali, você pode comprar, você pode resolver com dinheiro, você pode coisas que os outros não podem. Então o limite dessa galera normalmente é um pouco mais alto. E não necessariamente por maldade. Eu não estou falando aqui do caso do estupro, tá? Por favor, tá, gente? Estou falando do caso, né, desse rótulo que se dá, o jogador de futebol acha que pode tudo e tal. O limite dele é sempre mais alto. Então tudo que a gente não pode fazer aqui, ele não pode fazer aqui. Aqui ele pode, nesse meio aqui. Porque sempre tem alguém que resolve para ele. Então é a criação dos caras, é a maneira, e eu já disse isso aqui várias vezes, eu acho que a gente tem que compreender uma dose de culpa, né, nos caras e uma dose grande de culpa no sistema. Porque quando você pega um jogador de futebol, principalmente num país subdesenvolvido como o Brasil, você pega esse menino com 13, 14 anos, esse menino começa a ganhar 10, 20 mil reais para ter uma multa proporcional para não sair do clube. Quando ele tem 17, 18 anos, ele passa a ganhar 100, 200 mil reais, esse menino manda na casa dele, esse menino não tem hierarquia nenhuma com os pais dele, ele perde completamente os valores e o parâmetro dele de educação e você cria um idiota. Então, o jogador de futebol é assim? Não, porque eu conheço vários jogadores de futebol que tem uma puta de uma cabeça, que tem uma puta de uma formação, que tem pai e mãe em cima até hoje. O Neymar, por exemplo, que nego fala pra caralho, que nego adora rotular, o Neymar tem uma relação com o pai do caralho. Porra, ele toma as decisões dele, o pai dele sempre do lado. Isso aqui eu acho que não, isso aqui eu acho que sim, eu resolvo, me dá isso aqui que eu vou resolver pra você, deixa eu olhar e tal, não sei o quê.
quem toma as decisões é o Neymar. Mas o pai dele está sempre do lado dele. Isso é uma relação familiar maneira, tanto que o Neymar não tem bosta na carreira dele, quase nenhuma. Né, o Neymar é o jogador dos mais rentáveis do mundo, que mais vende publicidade, um que joga bola em alto nível o tempo inteiro, que já fez as maiores transferências. E você pode gostar ou não gostar do Neymar, mas ele tem lá uma carreira extremamente bem conduzida nesse sentido. Nem todo mundo tem, a maioria não tem, porque tem essa quebra de hierarquia dentro de casa muito cedo. Então, você culpar o jogador de futebol, o pagodeiro, o roqueiro, o famoso, de maneira geral, por isso, eu acho um pouco de exagero. Porque tem vários que são muito cabeça boa, muito mesmo, que não se metem com nada, que não gostam e tal. E tem outros, irmão, que por falta de instrução, quando o cara vê ali a condição de, ó, tem 5 festinhas no final de semana, com 150 piranha pra você, dinheiro pra caralho, não sei o que, o cara vai, irmão. Ele nunca teve. E outra, ele não tá fazendo nada de errado, né? Entre aspas. Ele vai para aquele mundo ali. E tem outros que tem alguém, tem família para segurar, tem uns que não tem. E, de novo, não estou falando do caso do Daniel, tá? Estou falando do caso da maneira que se rotula o jogador de futebol no Brasil. Eu acho que tem uma dose aí de inveja do cara ter uma condição de vida que a maior parte das pessoas não tem, e um pré-julgamento de entender que, ó, todo jogador de futebol é assim, todo pagodeiro é assim, todo roqueiro é assim, todo famoso. E não é verdade, cara. Eu conheço gente famosa pra caralho, eu conheço gente famosa que é extremamente família, eu conheço gente famosa que é extremamente vagabundo, e eu conheço a maior parte das pessoas famosas que são extremamente hipócritas. Tem uma rede social uma vida fantasiosa, linda, maravilhosa, e por trás faz a mesma merda que todo mundo faz. Então, não gosto muito desse brinquedo de rotular que o jogador de futebol é um cara que não pode se confiar na sociedade e tal, porque, porra, aí tu tá pegando um caso em... Quantos jogadores de futebol tem? 600 mil, 700 mil? Aí tu pega um caso e fala assim, então, olha só como jogador de futebol. Você não tá sendo justo. Se todos os outros não estão envolvidos em nada disso, embora tome uma cervejinha, faça a tua festinha e tá tudo certo, porque também é direito das pessoas, né? Ninguém tem que ser igual a você, as pessoas podem ser como elas quiserem. Tu não pode pegar um caso isolado, 2 casos, 3 casos e falar, olha só como isso representa o jogador de futebol. Porque aí, cara, você tá rotulando uma galera que na sua enorme maioria não se envolve em nada disso. E o Neymar, por exemplo, se envolveu, foi acusado, lacradores bateram, cravaram, machucaram, e depois tinha um vídeo mostrando que era tudo uma armação. Não estou dizendo que é o caso do Daniel Alves, tá? Estou dizendo apenas que a gente tem que ter um pouco mais de calma, rotular um pouco menos a classe, né? E parar de enxergar uma coisa que eu já percebi desde o começo da minha carreira, e um dos motivos de eu ter seguido minha carreira sozinha é essa. O jornalista esportivo ele tem uma tendência muito difícil. Normalmente o jornalista esportivo ama futebol. Se ele ama futebol, em algum momento da carreira dele ele tentou ser jogador. Ou na cabeça dele, ou na prática. E um dia ele viu que ele não conseguia jogar. E aí ele foi estudar. E é muito difícil para esse cara estudar pra caralho, lidar com um salário baixo e ter o tempo inteiro que depender de um cara que ganha pra caralho, não sabe nem falar e que você tem que ficar atrás dele que nem um cachorrinho para ver se ele te dá uma palavrinha ou não. Então essa relação ela é difícil, tá? O jornalista esportivo ele é bem rancorosinho, ele é bem, num geral, ele é bem incomodado. É muito maior o número de jornalistas esportivos que tem essa birrinha meio que inconsciente até com o jogador de futebol, do que os jogadores de futebol que fazem coisas desse tipo. Então, nas mesmas proporções, esse aqui você pode dizer que é um padrão, porque é um padrão. O jornalista tem essa coisa de ter um pouco de raiva, né? Além do jornalista ter aquele viés político dele que já impede que pessoas tenham sucesso e tal, ele tem um pouco de raiva do cara, então ele quer machucar o jogador de futebol, ele quer falar, tá vendo? Eu não tenho o que ele tem, mas eu tenho, parece que é uma coisa libertadora quando um jogador faz uma merda dessa. Mas, cara, a gigantesca maioria dos jogadores de futebol são exatamente o exemplo do contrário, de pessoas que saíram da merda, que não fizeram merda e que foram no caminho correto e mais difícil até chegar onde eles chegaram. Então, entre transformá-los em exemplo de pessoas que fazem mal à sociedade e que se acham acima do bem e do mal, e usá-los como exemplo para aquilo que você realmente pode dizer, que é para o menino pobre da favela falar, garotão, tu pode ser o Daniel Alves, você não precisa ser ladrão. Eu acho muito mais inteligente usar o segundo, né? E mais justo também, porque é 99% dos casos.